é uma passagem muito conhecida nossa, mas eu quero juntar ela com a anterior de Lucas, e a gente já vai entender por quê. Então o nosso capítulo é servir a Deus e a Mamon. Lucas, a gente sabe que ele constrói o evangelho dele de uma forma, cinematográfica, digamos assim. Essa palavra, ela, não condiz com a época, porque obviamente ela, está fora da época, mas a gente entende que ele faz uma narrativa em que ele está criando na nossa mente uma ideia de uma viagem. Isso a gente já viu, né? A ida de Jesus para Jerusalém marca essa subida do Espírito e a entrega de Jesus no seu momento máximo, que é o Calvário e a crucificação. Ele dando a vida para que o reino se manifestasse aqui na terra. Tudo que vai acontecendo dentro do discipulado está dentro dessa viagem. Então ela é permeada por todos os ensinos e pelas pessoas que vão compondo uma estrutura para que Lucas mostre para aquele público que ele está focando a ideia do reino, a vinda de Jesus, como esse povo recebeu e como viveu essa realidade. Então Jericó não é simplesmente uma cidade qualquer, ela vai representar simbolicamente algo, assim como Jerusalém também representa. Então não só topograficamente Jericó está abaixo de Jerusalém, porque sim, ela está abaixo do nível do mar, e Jerusalém é uma cidade mais alta, realmente, em relação ao nível do mar. Só que na estrutura simbólica, essas duas cidades representam também ideais. A gente já viu isso em outras passagens. Então Jericó vai representar o quê? A troca humana, a troca comercial, o dinheiro circulando, as nossas estruturas de apostas, a riqueza como um todo, e também vai representar o encontro de Jesus ali com essa realidade do dinheiro, do poder. Não que isso não acontecesse em Jerusalém, porque ali a gente também tem gente rica, tem gente endinheirada, só que ali a representação da cidade está relacionada com uma subida nossa de busca, de ideal. Então quando você vai para Jerusalém, é como se você elevasse a sua busca na vida, você mudasse meio a bússola daquilo que às vezes no dia a dia a gente não parece não levar muito em consideração. Então essa subida também conta uma subida nossa, espiritual. Por isso que o homem descia de Jerusalém quando cai lá na parábola do samaritano, mostrando essa diferença de busca, de interesse. Então se eu saio de um lugar mais alto, que meu espírito está mais coeso com essa realidade, necessariamente eu vou ser atacada. Eu posso até cair e ficar semi-morta nessa descida. E para onde o homem estava indo? Da parábola? Ele saiu de Jerusalém e ia para onde? Jericó, gente? Então as duas cidades são citadas ali. Então por isso que eu quero juntar não só a passagem de Zaqueu, mas também uma outra passagem que acontece na chegada de Jesus em Jericó. Em Jericó. Então eu vou juntar essas duas coisas para que a cidade também seja um ponto de referência para o nosso pensamento, tá bom? Então vamos lá. O Kardec coloca para a gente a passagem de Zaqueu, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Só que a gente vai começar um pouquinho antes, no capítulo 18, na última fração de texto ali, que vai falar da chegada de Jesus em Jericó. E aí a gente vai ter essa passagem aqui. Lucas 18, verso 35. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que era Jesus, o nazareu que passava. E ele pôs-se a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que estavam à frente repreenderam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe trouxessem. Quando chegou perto, perguntou: Que queres que eu faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente.
Jesus lhe disse: vê de novo, e tua fé te salvou. No mesmo instante recuperou a vista e seguia Jesus glorificando a Deus, e vendo o acontecido, todo o povo celebrou e deu louvores a Deus. Logo na sequência é Zaqueu. Eu vou ler corridinho e depois a gente vem, tá? Continuando. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passava por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista dos acontecimentos, todos murmuravam dizendo: foi hospedar-se na casa do pecador. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres se defraudei alguém. Restituo o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então a gente tem uma cena de Jesus na entrada da cidade, e depois a gente tem uma cena de Jesus já dentro da cidade. Dessa cidade que é rica, dessa cidade onde o dinheiro circula fácil, e a gente vai ter duas personalidades. Uma pessoa que está ali na entrada da cidade e outra que está dentro da cidade, dessa cidade que a gente está vendo que tem a sua importância. Então vamos pensar nessas duas personagens? Então o primeiro é o cego. O Lucas não dá nome para o cego, e isso é importante dentro da literatura lucana. Por quê? Porque ele não está construindo uma coisa universal, então ele não dá nome, o cego não tem nome. Marcos vai dar nome, vai falar que é o cego Bartimeu, mas o Lucas não dá. O Lucas fala: é qualquer um que está nessa posição, vai viver essa experiência de quê? De estar à margem. Então, quando a gente vê a chegada de Jesus nessa cidade, ele passava essa cidade, é dito, né? Quando ele se aproximava de Jericó, um homem estava à beira do caminho. Gente, a beira do caminho é lugar de passagem. Ele não está no caminho, ele está à beira do caminho, na beira da cidade. Então você vê que há uma exclusão ali tríplice. Ele é cego, né, mendicante, ele não está no caminho, né, e ele está à beira. Então, a situação dele é de grande dificuldade e é de exclusão. E a cidade, ela proporciona isso. Por quê? Porque a estrutura da cidade, ela é desigual. Ela nasce da desigualdade, né? Então as cidades mesmo, quando elas se formam lá, quando sai do período medievo, ela nasce pelas trocas comerciais. Então quanto mais, né, condição de troca você tem, vai nascendo esses pequenos burgos, essas pequenas cidades. Então a cidade, na sua estrutura, ela data disso, dessas diferenças que existem entre as populações. Então, o que a gente tem ali? O cego que não está dentro da cidade, ele é um marginal. E ele é um marginal, mas que tem uma certa visão. Ele é cego, mas ele vê de forma clara. Por que a gente sabe que ele vê de forma clara? Porque ele dá um nome para Jesus. Ele ouve um burburinho danado: o que está acontecendo? Quem que é? É Jesus que está passando, é Jesus. E ele grita e já fala: filho de Davi, me salva, porque eu sei que você tem poder para isso. Então ele já sabe o que esperar. Então a cegueira dele é uma cegueira circunstancial. É uma cegueira que em determinado momento, se Jesus, né, o encontra, isso pode ser acabado. E ele vai acontecer o que com esse cego? A partir do momento que ele se levanta, no sentido, né, de gritar, Jesus está ao seu encontro. Jesus diz, no final da passagem de Zaqueu, que ele veio procurar aquele, né, os perdidos, os que estavam perdidos para ser salvos. Às vezes a gente ouve isso e pensa que a procura de Jesus é essa procura. Estou chegando aqui em Jericó,
O Zaqueu está lá em cima da árvore, deixa eu pegar ele para mim. Gente, a procura de Jesus é esse sentido de que toda a vida dele é dedicada a esses encontros. Então a resposta dele pode ser uma parada na marcha, né? Ele estava seguindo, o cego gritou, ele para e manda trazer ele aqui, traz ele aqui, deixa eu falar. Então não necessariamente indica que o procurado precisa estar passivo, né? Parado, né? Sem fazer nada, e que também a procura dele vai ser da mesma forma. Zaqueu, desce daí que eu vou dormir na sua casa. Não, traz ele aqui. Nossa, uma virtude saiu de mim. Quem que me tocou? Há uma parada ali também. Então essa procura de Jesus, ela se expressa de várias maneiras. Então às vezes a gente quer que Jesus nos encontre, mas a gente fez todo um roteiro. E se Jesus não cumpriu o meu roteiro, eu não vejo ele me encontrar. E aí o que acontece? A caravana passa e eu fico lá, à beira do caminho. E quando vai voltar? Meu querido, eu sei lá. Sua avó já te falava, né? Burro não passa 2 vezes, né? Como chama? Arriado na sua frente. O que a avó estava querendo dizer? Vai demorar, meu querido. Perdeu a chance, a coisa pode demorar. É óbvio que todo mundo tem inúmeras chances, não sei o que lá. Mas, gente, o nosso tempo é urgente. Eu não gosto dessa expressão assim. No tempo. Fique tempo. Que tempo. O tempo é a criação de Deus, nós somos criados dentro do tempo, nem o tempo é nosso, o tempo é de Deus. Então se ele vem e me pergunta o que eu ando fazendo com o meu tempo, eu vou ter dificuldades em justificar tudo que eu ando fazendo com o meu tempo, né? Às vezes não está tão produtivo quanto deveria, às vezes eu me enrolo com as coisas, entende? Então a oportunidade está vindo, Jesus está sempre nesses encontros, mas eu preciso estar pelo menos atenta ao que está me acontecendo. Então a gente tem essa estrutura ali que está sendo mexida. Então veja, Jesus o cura e coloca ele onde? No caminho. Porque o que é dito aqui? Que ele passou a seguir Jesus. Então ele sai dessa exclusão, é curado até pelo pedido que ele faz. Então ele tem ali um foco, um objetivo, e agora ele passa a seguir Jesus. Então ele não está só no caminho, agora ele está no discipulado, ele entrou para essa comunidade e segue com Jesus. Mas uma coisa bem interessante, a multidão aqui, ela vai responder de forma diferente do que ela responde em Zaqueu, mas nas duas situações ela está o quê? Causando uma certa dificuldade, né? Então quando o cego está ali, ouve o barulho e pergunta, ela fala, é Jesus. Ele começa a gritar, e grita, que grita, que grita, e o que a multidão fala? Cala a boca, cala a boca, ele está passando aqui, você fica fazendo esse escândalo, inferno, cala a boca. Aí ele nem vai parar na nossa cidade. Então você vê que a multidão está pouco se lixando assim, para a salvação. Nossa, tem nosso amigo que é cego ali, vamos levar ele. Igual acontece em outras passagens, né? Falou, meus amigos me trouxeram aqui. Como você chegou? Meus amigos me trouxeram. Essa multidão, nesse cenário, ela expressa essa coisa um tanto, né, amorfa. Então ela, não, isso não é certo você ficar gritando. E também não é pelo grito que você é salvo, porque você ficar gritando agora também, eu já vou falar, para de gritar. Para de gritar. Porque se fosse só gritar, né, vou gritar então. Tava salva, né? Tava salva, já tava lá. Então não é só pelo grito, não é o grito que faz ele se salvar. É pela atitude. Ele não para porque a multidão manda ele calar a boca, e que ele faz? Grita mais, grita, filho de Davi, não sei o que lá. Não tô nem aí, porque, né, por esse movimento que está tentando me parar. Então a multidão, como diria o nosso poeta Mano Brown, a multidão é um monstro sem rosto e sem coração. O que ele está falando? Que na multidão a gente tem um espírito meio de manada, né? Ou, se você quiser falar, a gente tem vivências coletivas, sabe? Que vão perdendo a individualidade. Então você vai respondendo, você é reativo dentro da multidão. Por isso que às vezes acontece catástrofes em locais com muita gente. E o que acontece na maioria das vezes? Um disparate, porque as pessoas ficam tão malucas, né? E nessa...
Passam uma em cima da outra, ou lincham pessoas que, né, que não são os culpados da cena, etc. Nem que se poderia, né? Nem que a pessoa é culpada, a gente não pode fazer isso, né, gente? Mesmo que tenha vontade, a gente não deve fazer isso de justiça com as próprias mãos. Mas você vê cenas de que a pessoa não é culpada. Ai, desculpa, te linchei, sinto muito, tá morto, linchado. Por quê? Porque a multidão tem essa forma, essa característica de ser reativa e não ser reflexiva. Gente, eu não sei vocês, mas antes, quando eu era mais jovem, e lá no centro da cidade, via um monte de vendedor ambulante. Hoje não tem mais, mas tinha muito. E aí gente, era uma multidão que ficava em volta. Às vezes você chegava, você não via o que ele estava vendendo. E às vezes era um negócio assim, era negócio de furar uma laranja, furador de laranja. Não serve para nada, aquilo não fura laranja. Você vai espremer, vai sair um monte de sumo na sua cara. E tava lá a multidão, e aí você ia lá, deixa eu ver o que é. Para que, meu Deus? Para que é isso? Hoje as multidões, elas estão aonde? Elas estão no cenário virtual. Elas estão no cenário virtual. Não acabou, não. Assim, ai, graças a Deus, né? Parou, não vejo mais isso. Nunca mais fiz isso. Fez. Às vezes fez hoje. Estava lá, um monte de multidão vendo uma bobagem. Ai, sei lá, o abridor de laranja da internet. E aí você estava junto com essa multidão amorfa e reativa. Então a multidão, ela tem essa característica de ser pouco reflexiva. É pouco reflexiva. A multidão é do espetáculo, é do show. Então começa a criticar ele aqui, Jesus para, e ela também para, né? Que ela não fica, para, solta ele, Jesus, segue o bonde, vamos andar, você não ia entrar na cidade? Ela também para. Então ela não para Jesus. Quem que ela para? Você. Ela não vai parar Jesus, porque Jesus ele nem liga para a multidão, né? Ele vai fazendo dele e bora. Quer vir? Pega a sua cruz e me segue. Não vou né? Quer vir? Vem. Agora a multidão, ela para os iguais. Ela para a gente. E aí você fica, né? Por conta do burburinho, por conta de não sei o quê. E aí, tudo bem, aconteceu a cena, Jesus o salva, né? O que você quer? O que você quer? Porque ali ele também estava ensinando a multidão, como dizer, quem tem ouvidos de ouvir que ouça. O que você quer? Eu quero ver, Senhor. É o que eu quero ver. Eu quero, veja. E sua fé te salvou, e aí todo mundo que estava atento pôde ser instruído na mesma lição. E aí o que a multidão faz nesse momento? Sai cantando, tocando pandeiro. Que legal! Aqui, ó. De novo, nesse momento, cadê? Aqui. Seguia Jesus glorificando a Deus, e vendo acontecido todo o povo celebrou, dando louvores a Deus. Então você já imagina aquele louvorzão, todo mundo cantando, que maravilha, hosana nas alturas, Deus está aqui, que bom, que lindo. E aí eles chegam em Jericó, entram na cidade. Aí já muda o cenário. Porque lá a multidão achava assim, beleza, ele é o excluído, ele não vai mexer na organização social, ele é um regaçado. Quem tá abaixo dele? Mendigo de rua. Quem tá abaixo dele? Ninguém. Então ela louva. Mas agora eles chegam na cidade, aí a coisa muda de figura. Entrar em Jericó. E entrando em Jericó, lá vai a multidão mais uma vez ser pedra de tropeço para quem quer mudar, né? Para quem está um pouco desperto. Diferente do cego, o Zaqueu não tem essa visão tão nítida do que ele quer. É difusa a visão. Ele quer ver Jesus, mas ele não quer ele não tem assim um pedido. Eu quero ver, Senhor, eu quero largar de ser ladrão corrupto. Me ajuda, Senhor do céu. Nossa Senhora. Eu quero parar de matar pessoas, me ajuda? Não, é difuso. Ele sabe de Jesus, a gente não sabe o que, mas ele já sabe, tem uma presciência, porque ele fica sabendo do burburinho também, e quer ver Jesus. Para quê?
Não diz. Então, você vê, não tem um foco muito objetivo, não tem um foco objetivo, é difuso. Ele quer, mas não sabe muito por quê. Eu acho que a gente se assemelha muito com o Zaqueu. Sabe, a gente quer se aproximar de Jesus. Porque Jesus é muito legal, cara. É bom, né, gostar das pessoas, não ser agressivo, não ser maluco. Ai, como é bom isso, né? Não ser pesado para os outros, perdoar, amar, nossa, esquecer as ofensas. É legal isso, né? Mas por quê? Por quê? O que você quer disso aí? Aí, já viu? Opa, ficou difuso. Porque é bom, né? Porque é bom. Mas por que é bom? Aonde está travando a gente essas coisas? Então, ele tem essa visão um tanto difusa. É dito uma coisa interessante sobre ele. Você fala mas era para contar que ele subiu na árvore, é por isso. É dito que ele é baixo. É dito que ele é baixo. Gente, pensa nisso, um homem muito poderoso, baixinho. Vai criando aí, não precisa falar tudo, né? Vocês podem criar isso na cabeça de vocês, né? Vocês estão entendendo? Que ele sofria um certo assédio. Gente, até hoje em dia isso acontece. Você acha que não acontecia lá atrás? Você acha que não acontecia? Então ele lançar o nosso olhar para uma característica física da pessoa é interessante também. Porque a gente vê também a construção desse homem, que às vezes quer subjugar o outro. Por quê? Por questões, às vezes, pouquíssimo resolvidas com ele mesmo. E outra, Jesus vai olhar para ele de cima. Isso nunca tinha acontecido. Se ele é baixo, quem que vai olhar de cima para Zaqueu? Todo mundo olhava, né? Olhar para cima. Sempre olhavam de cima para Zaqueu. Sabe como é isso, Gislaine? Porque é muito, muito pequena, não é? Quem te olha falando, né? Quem que é menor que você? As crianças, né? As crianças. Então, imagina o Zaqueu, então, com esse poder todo, porque ele não era só um publicano, gente, ele era chefe dos publicanos da cidade de Jericó. O homem era podre de rico, com muito poder. Publicano, a gente já sabe, o pessoal detestava eles. Que pessoal? O pessoal que tinha que pagar imposto para Roma. Então os judeus ali, ou todo mundo que estava naquela localidade, detestava os publicanos, porque eles ganhavam um ágio em cima da cobrança de imposto. Então Roma estipulava: quero por Jericó X de dinheiro. O que você conseguia mais disso trazendo o nosso, tá fechado. Agora eu te pergunto, como você cobra imposto e a pessoa paga o imposto? Coerção, violência, porque como você faz a pessoa pagar? Põe na justiça. Acho que não era. Enfim, então ele era um homem poderoso, era um homem muito rico e era um homem que tinha uma busca, um vazio. Podia estar assim, meio sem saber exatamente o que, mas que ele tinha uma busca é inegável, porque ele queria ver Jesus, a multidão atrapalhava, óbvio, né? Por que atrapalhava? A gente até entende, né? Com um histórico desse, né? A multidão também não vai, abre para Zaqueu passar para ver Jesus, né? Fala assim, esse desgraçado aí, esse ladrão, esse usurpador. É fácil de entender, porque aqui a multidão vem, dava as coisas, vai te lascar, aqui todo mundo é igual, né? Único momento. Então é fácil de entender, porque a multidão, né, fazia uma certa resistência, digamos assim. Mas ele faz esse movimento, né? Sobe, a gente entende perfeitamente esse símbolo da subida, né? Você está buscando alguma coisa, obviamente não dá para você continuar ali, né? No horizontal você tem que verticalizar para você ver um pouco mais de clareza e também elevar, né? Os seus sentimentos, as suas ideias de vida e tudo. E nisso aí é Jesus que vai atrás dele. Vocês acham que Zaqueu se colocaria
como se colocou o cego. Jesus, olha eu aqui. Chacoalhava o ramo do sicâmoro. Você imagina Zaqueu fazendo isso? Não, né? Por que não? Porque ele está dentro da cidade, gente. Agora outra música, Nação Zumbi. Tem uma música Nação Zumbi que fala da cidade, da estrutura da cidade. O que ela fala? Que a cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Como que ele ia manter a força dele se ele fizesse essa baixaria de ficar gritando Jesus, Jesus em cima de uma árvore? Você está entendendo? Que ele tem que manter uma certa postura? Uma certa postura? Então, a estrutura da cidade já molda as relações. Então, a busca de Zaqueu já é uma busca diferente do cego, porque o cego está totalmente fora dessa estrutura e precisava entrar na estrutura. Nessa estrutura de quê? Da cidade especificamente? Não, mas do coletivo. Você não dá para você ficar à margem do caminho. Você precisa estar junto, você precisa ser integrado. Aí é que vem o negócio de Jesus. Porque às vezes você fala assim, nossa, e por que o Zaqueu não seguiu Jesus? O cego na mesma hora foi integrado e saiu glorificando Jesus e estava no caminho, caminho do discipulado. O Zaqueu não. Gente, aqui é o X da questão. É o X da questão. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Porque é o seguinte, aqui Jesus vai mudar a estrutura da cidade. Então, se o Zaqueu sai, é um problema danado. Porque pode vir um Zaqueu muito pior. Um Zaqueu 2.0, muito mais tirânico, muito mais corrupto. Então Jesus precisa que aquela consciência que foi desperta volte para o seu lugar e restitua mesmo o que fez. Ele começa com metade, né? Olha, metade do que eu tenho, e daqui a pouco ele já está um quádruplo. Não, se metade é pouco, né? É melhor eu reestruturar aqui o negócio. Então você vê que ele reorganiza a estrutura da cidade. Quem fica sabendo disso? Quem que está sabendo? A multidão está vendo? A multidão não está vendo, é uma coisa silenciosa. Vai acontecer aonde isso? Na casa do Zaqueu. Fechado. Não tem alarde. Não tem alarde. É uma salvação que vai acontecer a longo prazo também, porque ela precisa frutificar. O cego, meu Deus, que coitado, o que ele vai fazer? Vai sair glorificando a Deus, contando, dando testemunho, que legal, né? Mas o que ele pode fazer, gente, de estrutura de mudar a vida dos outros? Agora o Zaqueu pode muito, ele pode muito. Então ele precisa o quê? Voltar para onde ele defraudou. Porque parte da salvação é isso, não é? Você reconhecer, opa, dei mancada aqui, né? Muda o pensamento e faz o quê? Restaura. Então a parte da restauração é nossa. Não dá para a Neia restaurar para mim. Eu tenho que restaurar o que eu, quebrei. Então quando Jesus faz esse movimento, ele está mexendo na estrutura desigual da cidade. Ele está mexendo, sabe, é bem maior. Não é só o Zaqueu. Obviamente que o Zaqueu, primeira pessoa ali de ser transformado, mas não vai ficar só nele, vai ser estendido a salvação. Por isso quando ele fala a salvação, porque o nome dele é um trocadilho, Jesus, o nome dele é Salvador mesmo, Yeshua, Salvador, salvação. Aí ele fala, a salvação entrou aqui, entrou nessa casa. Que casa? Aí você pode abrir essas paredes. Essa casa pode ser a cidade, essa casa pode ser o poder que o Zaqueu exerce ali, essa estrutura também dos publicanos, já que ele era o chefe dos publicanos. Então será que ia ser um efeito cascata, efeito dominó? Tem que ser, porque tem outras passagens que Jesus vai falar sobre isso. Por exemplo, quando um servo é chamado às contas ao seu senhor, e ele fala,
não tenho o que te pagar, você me dá mais um tempo, um crédito. E aí o Senhor fala, tudo bem, vai, tá tudo bem. E aí esse mesmo servo sai de lá e encontra outro, e aí não responde com a mesma misericórdia, lembra? E aí o que acontece com aquele que não entrou no fluxo? O que acontece com ele? Piora, não é? Porque aí ele é preso, fala assim, já que é assim, então já que você não entendeu assim, vamos assado. Então pensa, Zaqueu recebeu salvação, recebeu misericórdia, então é muito provável que ele vai estender isso na sua cadeia de influência. Vai transformar todo mundo? Claro que não, né, gente? Nem Jesus o fez, mas alguns sim. Alguns sim, e outra, né? Ele tem o poder de mando ali. Alguma coisa, com certeza, ele pode fazer. Ele pode fazer. Alguma pergunta? Não? Entendemos porque juntamos as duas? Sim? Sim. Então vamos orar.